Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 27 de abril. Vamos começar essa edição com um dado sobre uniões registradas em cartório no Brasil com menores de idade, seja apenas um ou o próprio casal com menos de 18 anos. Pelo menos 8 casamentos são registrados por dia. O país permite a união a partir da chamada idade núbil, que é quando adolescentes completam 16 anos. Os dados do Colégio Notarial do Brasil são referentes aos 3 primeiros meses de 2023 e foram informados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, por meio dos números de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 cartórios de registro civil do Brasil, distribuídos em todos os municípios e distritos do país. Com relação a uniões oficiais, foram contabilizadas 718 até o dia 31 de março de 2023, envolvendo menores de idade. E detalhe, as uniões não necessariamente envolvem um maior de idade e um adolescente. Podem ser 2 adolescentes. E a média diária é ainda maior nos anos anteriores, sendo em 2022, 8,7, 2021, 9,1. 2020, média de 8,4 por dia. 2019, 10,3 por dia. E 2018, 10,4. O assunto ganhou destaque depois que o prefeito de Araucária, cidade do Paraná, Hissan Hussein Derraine, de 65 anos, se casou com uma jovem de 16 anos. Sendo a cerimônia realizada 4 dias após a jovem completar a idade permitida para o matrimônio. Desde 2019, o casamento de menores de 18 anos é concedida pela lei quando se completa 16 anos de idade, que é a chamada idade núbil. Mas ainda é necessária a autorização legal dos pais ou responsáveis pelo menor, de acordo com o Código Civil, para a formalização. Ainda falando de dados aqui no país, a população brasileira está definitivamente conectada. No total, são 464 milhões de computadores, notebooks, smartphones e tablets, sendo a maior parcela smartphones. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, em média, existem mais de 2 dispositivos por habitante. A pesquisa considerou os números tanto das empresas como das pessoas físicas. Apesar do número, ficou provado que as compras destes aparelhos diminuíram 11% no ano passado, mas os bancos são os que investem mais em tecnologia de informação. Em 2022, foram gastos 32 bilhões de reais. A expectativa é que até o final do ano que vem, esse número chegue aos 43 bilhões. Para traçar um quadro do setor digital no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas consultou 2.600 médias e grandes empresas. Os funcionários responderam ao questionário como cidadãos comuns. E o país gerou 195.171 empregos com carteira assinada em março deste ano. O dado consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e representa, além de mais contratações do que demissões, uma alta de 97,6% em relação a março do ano passado, quando foram criados 98.786 empregos formais. Os dados do CAGED ainda mostraram que dos 5 setores da economia analisados, 4 criaram vagas: serviços, construção, indústria e comércio. E o setor de serviços subiu 1,1% em fevereiro em relação a janeiro, 3 vezes mais do que em dezembro. Ao divulgar hoje o resultado do setor que mais dá empregos e movimenta a economia brasileira, o IBGE revelou que no acumulado do período de um ano, a alta foi de 7,8%. A tecnologia de informação e os transportes continuam sendo os maiores responsáveis pelos resultados positivos. O que também cresceu em março foi o consumo nos lares brasileiros, como apontou a pesquisa da Associação Brasileira dos Supermercados. Na comparação com fevereiro, o aumento foi de 7% e, em relação ao mesmo mês do ano passado, de 4,5%. Para a Brás, hoje, para comprar uma cesta básica com 35 itens, o consumidor gasta em média R$ 747. Para o vice-presidente executivo da entidade, dá para explicar o resultado pelo aumento do salário mínimo, o Bolsa Família de R$ 600, além de outros benefícios sociais.
De acordo com a Associação Brasileira dos Supermercados, o que mais caiu de preço foi a carne bovina. A Promotoria Pública de Paris, na França, recorreu hoje contra a decisão da Justiça que absolveu a Airbus e a Air France de um acidente em 2009. Apesar de encontrar falhas no voo que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e caiu, provocando 228 mortes, a Justiça entendeu que não é possível culpar nenhuma nem outra empresa. Os processos alegavam que, além de estar provado que havia uma falha no avião e que a Air France não treinou os pilotos para enfrentar eventuais problemas, a decisão do Tribunal Criminal de Paris foi de que não é possível provar nenhuma relação de casualidade com o acidente. A Airbus e a Air France se declaram inocentes no primeiro julgamento realizado até agora no país por homicídio involuntário de uma empresa. A pena máxima em caso de condenação é de um valor equivalente a R$ 1.200.000. E olha só, apenas 10 milhões de brasileiros, ou 12,3% do público-alvo, foram ao posto receber a vacina contra a gripe quando começou a atual campanha no último dia 10. Percentual bem abaixo dos 90% que o Ministério da Saúde espera atingir até o dia 31 de maio. Ao divulgar hoje o levantamento, o Ministério lembrou que os casos graves da doença quase dobraram entre 2021 e 2022, passando de 7 para mais de 12 milhões de pessoas infectadas pelo vírus influenza. E ainda circulam fake news sobre possíveis efeitos colaterais provocados pela vacina. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. Com isso, pela primeira vez em 5 anos, as locações não terão reajuste. Quem conta mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses. Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15% em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. O maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, foi eternizado na língua portuguesa. Depois de uma campanha com mais de 120 mil assinaturas online, o rei do futebol entrou para o dicionário Michaelis, com seu apelido, para descrever aquilo que justamente foi durante toda a vida. Ele aparece como sinônimo de inigualável, algo fora do comum. A novidade foi anunciada no evento Summit Sports, realizado em São Paulo, com executivos e líderes do esporte de todo o mundo. A terceira fase da Copa do Brasil está chegando ao fim e 12 times já estão classificados para as oitavas de final. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto com a vantagem de 2-0. E apesar de não fazer um grande jogo, o Peixe venceu por 1-0 com o gol do zagueiro Messias de cabeça. 3-0 para o Alvinegro no agregado. Em jogo emocionante, o Corinthians recebeu o Remo após perder de 2-0 no Pará. Adson marcou um golaço logo aos 2 minutos. E depois disso, o time da casa sofreu para achar o gol que levaria a disputa de pênaltis. Até que nos acréscimos do segundo tempo, após um cruzamento de Fagner, Roger Guedes subiu de cabeça e deixou tudo igual no agregado. Nas penalidades, o goleiro Cássio cresceu e pegou a segunda cobrança. Assim, o Timão se classificou para a próxima fase, 2-2 no agregado e 5-4 nos pênaltis. O Flamengo também reverteu o resultado, depois de perder por 2-0 do Maringá no Paraná. No Maracanã não deu chances para o time paranaense e aplicou uma goleada histórica,
8-2. O atacante Pedro marcou 4 gols. Além dele, Thiago Maia, Gabigol, Everton Cebolinha e Everton Ribeiro também marcaram. Sendo assim, o Mengão se classificou com um placar de 8-4 no agregado. E a próxima fase já conhece 12 times. São eles: Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Sport Recife, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, América Mineiro, Flamengo e Corinthians. E para encerrar essa edição ainda sobre futebol e a classificação do Corinthians no campeonato, o destaque também foi a saída do técnico Cuca do comando do clube. Depois do anúncio da contratação dele, que ficou cercado por críticas por causa da situação com a justiça, de um caso que ocorreu em 1989, ele pediu demissão. O anúncio veio em coletiva realizada pós-jogo. A passagem de Cuca pelo Corinthians durou menos de uma semana. O Corinthians agora se encontra sem técnico e o principal nome para assumir o alvinegro é o ex-treinador da seleção brasileira, Tite, que já teve algumas passagens vitoriosas pelo time paulista. E agora sim, eu fico por aqui, já às 6h30, a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias é quem trazem mais notícias para você. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e esperamos você. Obrigada pela companhia. Tchau.